Mais uma edição do Câmara Notícia começando e dá só uma olhada nas principais informações que a gente separou para você desta quarta-feira. Comissão de Educação e Esporte promove mais uma reunião. Entre os assuntos abordados pelo presidente Gustavo Peta foram os direitos dos trabalhadores da educação infantil. Câmara realiza reunião solene para homenagear quem muito fez e faz pela cidade. E falando em homenagem, hoje você vai conhecer a história de Laudelina de Campos Melo, mulher que até hoje marca a vida de quem mora em Campinas. Será que vem mais chuva por aí? O que dá para adiantar é que na hora do jogo do Brasil contra a Sérvia, o clima estará mais agradável. Estas e outras notícias você confere agora no Câmara Notícia. A gente começa esta edição já com as notícias do que está acontecendo aqui na Casa de Leis de Campinas. O vereador professor Alberto, por meio de requerimento, pede informações ao Executivo em relação ao loteamento Morada das Nascentes. Vamos entender o motivo na reportagem. O vereador professor Alberto protocolou o requerimento em que pede informações sobre o loteamento Morada das Nascentes. Pois é, entre os questionamentos, o parlamentar quer saber se o loteamento é regular, se a Prefeitura Municipal de Campinas aprovou o registro e por que não atuou nas irregularidades desde 1977. O diretor-presidente da Mulcamp, que é o doutor Cláudio Sanches, me procurou com um grupo de moradores que vieram acompanhar a nossa sessão na última terça-feira e ele disse que esse loteamento, desde 1977, encontra-se com problemas de irregularidades. Na verdade, segundo ele, e é por isso que eu faço essas solicitações para que nós tenhamos uma resposta oficial da municipalidade, ele disse que a primeira planta do loteamento, o arruamento era de uma maneira, mas na prática se desenrolou de outra maneira. Então a planta oficial tem um arruamento, mas a realidade é outra, é um outro arruamento. O vereador também pergunta se o empreendimento foi fiscalizado pela Prefeitura e se a Secretaria de Meio Ambiente fez alguma fiscalização no loteamento. Outro questionamento é se a Prefeitura comunicou ao proprietário sobre o recuo dos terrenos. O morador, às vezes ele pergunta lá na Prefeitura, fica tudo achismo, né? Falaram isso, falaram aquilo, aí vai um representante do bairro, recebe uma informação, aí vem, eu acho que nós precisamos de um documento oficial. Documento oficial é esse instrumento que o vereador tem de apresentar os requerimentos, aí vai na secretaria adequada, eles vão fazer o levantamento adequado e nós daremos segurança para os moradores. O loteamento residencial está em uma área de preservação ambiental em Joaquim Egídio. Em reunião solene, a Câmara entregou honrarias para as pessoas que, por meio do trabalho realizado, entraram para a história de Campinas. A Câmara Municipal entregou o diploma de mérito médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito a Sueli Cabral, em memória, por proposição do vereador Marcelo Silva, e a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior a José Amarildo Cavassini e Rogério Gonçalves da Silva, por proposição dos vereadores Jair da Farmácia e Paulo Haddad. Eu me sinto presenteado. Nós temos aqui os homenageados e os vereadores sempre presenteados. Porque, de alguma forma, nós fomos atendidos naquilo que nós pleiteamos ou sugerimos, que as pessoas que, de alguma forma, se destacaram na sociedade campineira, elas pudessem ser homenageadas, que é uma das nossas prerrogativas enquanto vereadores. Essas homenagens são os dias que eu mais gosto de vir à Câmara, porque a gente encontra pessoas, a gente homenageia realmente pessoas que fizeram e fazem a diferença
nas nossas vidas, na cidade de Campinas. A homenageada Sueli Cabral foi referência na área da saúde mental de crianças e adolescentes. Faleceu em 2020, aos 62 anos. Mérito médico. Eu sou médica também. Quando a gente é médico, a gente faz o juramento, a gente se propõe a cuidar, a aliviar da dor. Mas o que faz a minha mãe merecer esse prêmio é porque ela fez algo muito mais. Realmente a gente fala, não tem como explicar a minha mãe. Não tem como explicar o que ela fazia, por que ela fazia, do jeito que ela fazia. Eu sempre tive muito orgulho quando ela me levava em todos os lugares, nas clínicas psiquiátricas, nos hospitais, para fazer visita para ela. E depois que eu me tornei médica, eu sempre tive muito orgulho em dizer: oi, prazer, eu sou a Isabel, a filha da doutora Sueli. Por fim, Rogério Gonçalves da Silva é escrivão da Polícia Primeira Classe, lotado na Delegacia Geral de Polícia, classificado no DEINTER 2, Campinas, em exercício de chefia de escrivães do 3º DP de Campinas. Nesses 20 anos de extremo servir, nunca deixei apagar esse fósforo que há em mim, em nós. Nas frias noites de plantões ou nas árduas jornadas em finais de semana e feriados, onde saibam os senhores e senhoras da área circunscricional do 3º DP de Campinas, com milhares de habitantes, e na municipalidade de Campinas, que um se desdobra na ausência de vários para ser cobrado por muitos. E na área da saúde, o vereador Otto Alejandro protocolou requerimento solicitando informações sobre estudo de viabilidade para a construção de um centro de saúde no bairro Jardim São Judas Tadeu. No requerimento, o vereador Otto Alejandro pede informações sobre o estudo de viabilidade para a construção de um centro de saúde no bairro Jardim São Judas Tadeu. Ele já havia feito uma indicação no mesmo sentido em 2021. O questionamento é o mesmo de lá de trás. Nós fizemos a indicação para a implantação de um centro de saúde ali no bairro São Judas Tadeu, para atender os 3 bairros, São Judas Tadeu, Ouro Preto e Jardim Uruguai. Porque todos esses moradores desses 3 bairros hoje, eles têm que se deslocar para outras regiões para serem atendidos no centro de saúde. Se a resposta for positiva, Otto Alejandro pergunta qual a previsão para iniciarem as obras, até porque, segundo o parlamentar, a população desta região tem sido muito prejudicada. É desumano, né? Muitas pessoas não têm veículos, muitas pessoas também não têm condição financeira de irem até outro bairro para poder passar no centro de saúde. Então essa indicação nossa vai atender esses 3 bairros e trazer a dignidade a todos os moradores desses 3 bairros. E ontem a Comissão de Educação e Esporte, presidida pelo vereador Gustavo Peta, realizou o 9º encontro. A Dalila Pereira acompanhou a reunião e conta agora pra gente como foi. A Comissão de Educação e Esportes realizou sua 9ª reunião. O presidente da comissão, o vereador Gustavo Peta, abriu a reunião apresentando as pautas do dia. Nós temos, na verdade, hoje 3 pautas. A primeira pauta será a discussão da carreira das monitoras e agentes da educação infantil, uma pauta que a gente acompanha aqui pela comissão há alguns anos, né, que é muito importante, uma reivindicação justa, legítima, e que nós temos acompanhado nos últimos anos. Nós vamos fazer aqui uma atualização da situação em que se encontra essa reivindicação das monitoras e das agentes. Um segundo ponto, que é mais sobre a pauta de esporte, que é o lançamento da semana 2023 de skateboard, criação do Plano Municipal também de Skateboard e Esportes Radicais de 2023, em que a gente vai ter a presença aqui de ativistas, esportistas do skate, para fazer o lançamento e também a gente discutir um pouco o tema. E um terceiro ponto, que é a aprovação de alguns projetos. Para a primeira pauta foi convidada Andréa Centurião, representante da Comissão de Agentes da Educação Infantil, que relatou sobre a criação da comissão e a luta dos agentes até então. Nós criamos uma comissão. Por meio dessa comissão, nós contratamos o Dr. Alexandre para nos assessorar, né? Nós
A partir daí, o doutor Alexandre começou a nos assessorar, né? Nós também pleiteávamos o bônus na época, conseguimos alguns diálogos na Câmara de Vereadores. Também falando em nome dos agentes da educação infantil, esteve presente o advogado da comissão Alexandre Mandel. A vereadora Guida Calisto também falou da importância de fazer um forte movimento para garantir o direito dos agentes e o vereador Paulo Búfalo ressaltou o papel desses profissionais. Organizar uma agenda, organizar uma parceria e escancarar para a cidade. Eu acho que a gente vai ter que aproveitar agora todos os espaços, escancarar para a cidade, escancarar nos espaços de comunicação, nas escolas, fazer algo com um pouco mais de fôlego e ter um pouco mais de radicalidade nessa... Não estou dizendo nem radicalidade enquanto movimento, que seria importante se a gente tivesse bastante gente organizada, mas radicalidade do ponto de vista da gente publicizar, da gente gritar por socorro. Então, acho que a gente precisa, a primeira coisa é escancarar isso. Olha, 1/3, né, ontem a Secretaria convocou para assumir 544 vagas de monitores. Então, assim, como é que está funcionando essa rede, né? Como que estava funcionando essa rede? Como que está funcionando essa rede até hoje? Não é do reconhecimento só, mas é da compreensão do papel que as agentes de educação infantil e monitoras tal têm, como na educação infantil, ela tem a ver com vencer barreiras legais, como questões que estão sendo apresentadas aqui, mas há de se vencer um entrave político, que muitas vezes as pessoas que estão à frente dessas decisões, inclusive, acabam discutindo isso nas suas teses, nos seus textos, nas suas elaborações, e nunca chega a efetivar de fato. Na segunda pauta do dia, os convidados foram Rafael Martins, do Conselho Municipal de Juventude, Felipe Gonçalves, coordenador de Políticas Públicas de Juventude de Campinas, Marílio Mendes, chefe de gabinete da Secretaria de Esportes e Lazer, André Ki, presidente da Associação Campineira de Skateboard, e Mário Soldeira, do Grid do Futuro, Ensino de Skateboard. Na mesma reunião, ainda foram discutidos e votados 12 projetos de lei. Nós fizemos um debate aqui da Semana Municipal de Skate, que vai ser aprovado inclusive na sessão de amanhã aqui na Câmara Municipal. E além disso, 12 projetos aprovados que entraram na pauta, que são na sua grande maioria denominações de ruas, de praças, que é uma atribuição aqui da Câmara fazer essas homenagens a partir da denominação, da nomenclatura dos logradouros públicos da cidade. E hoje acontece a reunião ordinária de número 44. 14 itens estão na pauta do dia. E entre os projetos de lei previstos para a votação, em análise final, estão 2 propostas sobre o transporte coletivo aqui da cidade. Ambas são de autoria do Executivo. A primeira delas propõe a reorganização dos serviços de transporte público coletivo para adequar a lei que originalmente organizou o sistema e cria uma nova forma de remuneração dos serviços prestados com o objetivo de, segundo a Prefeitura, gerar atratividade e equilíbrio na futura licitação do transporte. Já o segundo projeto de lei autoriza o Poder Executivo a fazer uma nova licitação para a operação do serviço de transporte público coletivo aqui do município. De acordo com a proposta, o prazo da nova licitação não poderá ser superior a 15 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por mais 5 anos. A pauta completa você confere em www.campinas.sp.leg.br e a reunião começa às 6 da tarde. E claro, você confere aqui pela tela da TV Câmara Campinas e também por meio das nossas redes sociais. O tempo hoje amanheceu mais fechado, né? E para amanhã, olha só, pouca coisa deve mudar. A mínima fica em 17 graus. E se está pensando em fazer aquele churrasquinho durante o jogo do Brasil contra a Sérvia, é bom que seja em um lugar mais fechado, viu? Porque
deve chover. A previsão é de que chova o dia todo e o dia deve ficar fresquinho, já que a temperatura máxima deve ficar entre os 25 graus. E mudar de assunto agora, porque a gente vai falar sobre reportagem especial, gente especial aqui de Campinas. Histórias de ruas negras. Na nossa série, você vai conhecer hoje a vida de Laudelina de Campos Melo, fundadora do primeiro sindicato das trabalhadoras domésticas que viveu em Campinas e dá nome a uma rua que fica lá no Parque Itajaí 2. Ativista sindical e trabalhadora doméstica, uma trajetória marcada pela luta contra o preconceito racial, subvalorização das mulheres e exploração das empregadas domésticas. Laudelina de Campos Melo é citada no livro Ruas de Histórias Negras, de Edna Lourenço, e também na tese de doutorado da urbanista Alessandra Ribeiro, intitulado O Projeto Ruas de Histórias Negras e a Representação da Matriz Africana em Campinas, a disputa do território urbano, um estudo de caso. A placa biográfica desta mulher é uma das 43 indicadas pelos trabalhos e a única de uma mulher negra que é homenageada. Os meninos ainda têm a referência do futebol, aqueles que gostam de jogar bola. As meninas, elas têm algumas referências quando ela tem o espelho da mãe e do pai que orienta e que mostra, olha, essas são as nossas heroínas negras. Se não, a gente já sabe quais são. Então nós precisamos que as nossas crianças tenham uma autoestima elevada na sala de aula. A rua com o nome da mulher, que representa a luta pelos direitos trabalhistas das empregadas domésticas no Brasil, fica no Parque Itajaí 2, em Campinas, um bairro de moradia popular que recebeu, então, um tótem que conta um histórico da fundadora do sindicato da categoria. E é nessa rua que nossa equipe encontrou o casal que fez o pedido para que a via recebesse o nome desta mulher. Uma história de luta sindical e amizade que começou nos anos 80, quando todos moravam na Vila Castelo Branco, chamada de Vila Bela em Campinas, eternizada com pedido deles após serem contemplados nos anos 90 com a moradia da Coab, no distrito do Campo Grande. A categoria das empregadas domésticas, a qual a Marquesa foi incentivado a participar à época também, não tinha organização nenhuma, estava tudo estagnado, né? Foi aí que começou a se procurar quem estava sobre a responsabilidade, né, da associação, com quem estava o documento, né? Então ficou tempos procurando esse documento, foi até na Aparecida do Norte, fez pesquisa no Rio de Janeiro, porque a dona Nina, antes ela participava da Frente Negra também, há muito tempo já atrás, né? Aí depois que descobriu quem era a dona Nina, estava junto da gente. Aí eu e a Laudelina, nós já se conheceu, já começou a participar do movimento, né? Articulando as coisas, né? Então não foi difícil. É uma casa de vila e a gente foi contemplado à época, a gente veio morar para cá. Enquanto a gente foi morar para cá, mas como a gente já participava de movimentos, a gente falou assim, vamos mudar lá para o bairro, né? A gente vai ter de se organizar. Porque na época, enquanto entregou esse bairro aqui, ele só foi entregue com as guias, com os postes de rua, mas sem luminária e sem pavimentação. Quando a dona Nina faleceu, que foi no começo dos anos 90, né? A gente achou, pelo histórico que a gente conhecia dela, que a gente devia homenagear ela com o nome da rua aonde a gente morava, porque era a antiga Rua 15, não tinha nome. A gente juntou a documentação e deu a denominação pelo nome dela.
E aí vocês chegaram a conversar com os outros moradores da rua, falando, olha, vamos pedir para que se chame Rua Laudelina de Campos Melo, como que foi isso? Sim, aí a gente conversou e na época também a gente tinha um tipo de... a gente fazia panfleto, né? O jornalismo passou para os moradores, explicando na época quem era a Dona Nina, né? Qual a importância que ela tinha. Então não houve problema com os moradores, houve a concordância e está aí até hoje. Aí a gente participava junto das coisas, né? Da organização do bairro e a gente foi se descobrindo. O pessoal, né, aceitou, né? Porque você tinha que conversar com o povo, né? E aí foi feito, foi rápido, foi assim, né? E não foi difícil. Foi difícil? Não. É porque nós já estávamos no bairro, nós já tinha feito assim, muita coisa aqui no bairro, então a gente era bastante conhecido, né? Então não foi difícil não. E ela também foi merecedora. Eu não ia dar um nome de uma pessoa assim do nada, né? Então acho que foi bem importante. A lei de 1991 é de autoria do ex-vereador Arlindo Dutra, que hoje fala com orgulho da homenagem que concedeu a uma mulher que representa muito a classe das trabalhadoras domésticas. Dado o histórico de luta e de participação dela na construção do movimento sindical, Sindicato das Domésticas, fundadora do Sindicato das Domésticas, me solicitaram que homenageasse a Laudelina com a rua no bairro deles, o que me deixou muito honrado de poder ser o propositor desse projeto e denominar aquela rua Laudelina no Parque Itajaí. Imagina a minha gratidão de poder homenagear uma pessoa negra, mulher e sindicalista, algo que era difícil na oportunidade. Você vê hoje o movimento sindical, se pensa em homens, né? O negro, até hoje, ele não é aceito na sociedade como um todo. Tem essa discriminação, o preconceito. São nossos irmãos, são construtores da sociedade. A minha família é de origem negra e mulher também, que sempre foi discriminada na sociedade, não tem seus valores respeitados. Então, para mim, foi muita honra poder homenagear uma mulher negra sindicalista com uma rua no município de Campinas. Mas, afinal de contas, quem foi essa mulher que viveu na Vila Bela, em Campinas? Sem herdeiros, Laudelina doou o imóvel ao Sindicato das Empregadas Domésticas de Campinas e região e que teve um resumo de sua luta neste livro infanto-juvenil. O autor conta como foi conhecer a história de uma mulher que viveu à frente do seu tempo. Eu sentia falta, de ter referências negras na minha vida, na minha história, desde muito cedo, desde muito pequeno, eu sentia falta de ter esses elementos que me ajudassem na construção da minha personalidade. E aí fiz uma pós-graduação em 2019, comecei ela em 2019, que era uma pós-graduação em matriz africana. E aí foi me dando alguns elementos da nossa cultura e isso foi me ajudando nessa construção. Em 2021, eu era repórter de um jornal aqui da cidade e me tornei colunista também. Era uma coluna bem importante, que existia há 20 anos e nenhuma pessoa preta nunca tinha ocupado aquele espaço, nunca tinha escrito ali. E todo domingo saía foto do colunista junto com a coluna. E eu achei importante, sendo uma única pessoa negra ocupando aquele espaço, que eu trouxesse também a comunidade negra junto, pessoas da nossa negritude, da nossa raça. Acho importante ocupar aquele espaço. E aí eu comecei a fazer pesquisas de pessoas negras ou de fatos históricos ligados aos negros que pudessem ser descritos ali naquela coluna. E durante essas pesquisas em 2021, apareceu a Laudelina. E aí, primeiro me foi um choque, assim, porque uma pessoa que fez tudo que ela fez e que não foi só localizada em Campinas, ela fez história aqui, ela fez história em Santos, ela fez história em Poços de Caldas, que foi onde ela nasceu. E a luta dela mudou a realidade do país, porque foi a partir dela que as mulheres negras, aliás, todas as mulheres, empregadas domésticas, tiveram direito à carteira assinada, aos benefícios previdenciários. Então, assim, ela fez uma grande mudança depois de 40 anos de luta, porque ela lutou por isso desde a década de 30, isso foi aprovado na década de 70, e ninguém sabia dela, a gente não sabia dela. Aí eu achei muito importante trazer. Então, eu escrevi sobre a Laudelina nessa coluna,
E aí a editora Mostarda viu essa reportagem e entrou em contato comigo para a gente fazer um projeto junto de escrever essa história para o público infanto-juvenil, para apresentar essa figura que é tão emblemática. No sindicato, objetos e peças do acervo de Laudelina, uma mulher que amava a cultura e que não se contentava com a segregação racial que existia na época. Laudelina era uma mulher negra que nasceu em 1904, ou seja, pouquíssimo tempo depois da libertação dos escravizados. Então a gente imagina que a sociedade era aquela na época. O racismo, se hoje ele ainda é chocante e muito presente na nossa sociedade, imagina naquela época, em 1904, e numa cidade pequena como Poços de Caldas, em Minas Gerais, que tem toda aquela questão escravagista e fazendas até hoje, né? Então você imagina o que foi o ambiente que essa menina nasceu e cresceu. E aí ela, desde pequena, a partir dos 7 anos, começou a trabalhar como empregada doméstica, ela perdeu o pai muito cedo, e ela ajudava a mãe a cuidar dos irmãos. Então ela não pôde estudar por conta disso também. Mas ela já era muito antenada, ela era uma pessoa muito à frente do tempo dela. Então ali já com 16 anos ela criou um clube chamado 13 de Maio, que era para dar cultura, divertimento para as pessoas negras, porque ainda era muito segregado, não podia entrar em clubes, não podia participar de festas. Então ela criou esse clube e ela virou a presidente, com 16 anos de idade, uma mulher negra. É sempre bom frisar isso. Ela já começou a fazer essa diferença ali naquela comunidade. E ela dizia que ela não fazia política ali, mas só o fato dela ocupar aquele espaço, criar aquele espaço, esse corpo, já é um corpo político. Ela já estava fazendo política, mesmo que talvez ela ainda nem soubesse. Aí muito cedo, com mais ou menos 19 anos, ela foi morar em São Paulo, já casada, e ela começou a perceber que as mulheres empregadas domésticas trabalhavam 20, 30 anos na mesma casa, na mesma família, e quando ficavam velhas eram literalmente jogadas na rua, ficavam ali com a canequinha pedindo dinheiro. E ela começou a cuidar dessas mulheres e ela percebeu que ela tinha que lutar por esse tipo de público. E aí lá em Santos ela criou, na década de 30, a primeira associação para as empregadas domésticas, porque ainda não existia sindicato, né? Então ela criou a primeira associação que foi fechada na ditadura Vargas. Passa-se um tempo, ela vem morar aqui em Campinas na década de 40 e ela percebeu que na cidade existia um apartheid muito grande. Então tinha a praça que os negros só podiam caminhar na parte interna e os brancos na parte externa. E ela fazia um zigue-zague já para provocar uma discussão, mostrando que ela não aceitava aquilo. As meninas não podiam, por exemplo, entrar em clubes, então não podiam debutar. Aí ela criou o concurso Pérola Negra, que era para que essas meninas, ao fazerem 15 anos, pudessem também debutar e ser apresentadas para a sociedade, como acontecia na época. E o que ela fez foi tão grandioso que esse concurso ele aconteceu dentro do Teatro Municipal da cidade. Então, na história do Brasil, era a primeira vez que um evento de negros acontecia dentro de um teatro municipal. A revista O Cruzeiro, na época que era a mais importante que existia, veio para cá para cobrir o evento, de tão espantoso que era aquilo acontecer. O uniforme do tempo em que serviu na Força de Paz no Porto de Santos durante a Segunda Guerra, com decorações. Ela teve contato, durante a Segunda Guerra, com o livro azul do Hitler, onde ele descrevia os ideais dele, aqueles horrores, e principalmente o extermínio da raça negra. E quando ela viu aquilo, ela ficou chocada e ela resolveu se alistar nas forças de paz no Brasil para combater os ideais do Hitler. Então ela realmente se tornou uma soldada, ela não pegou em arma, mas ela se tornou uma soldada e ela atuava ali dentro de Santos, na ordem da cidade, parava caminhão e ela fazia tudo que um homem fazia. Então tem até uma passagem que um caminhoneiro passou e ela viu que ele estava com um caminhão com mais carga do que deveria. E ela pediu para ele parar e ele ignorou as ordens dela de parada. E ela correu atrás desse caminhão até que ele parou. E quando ela perguntou por que ele não tinha parado quando ela deu a ordem, ele respondeu porque ele não tinha enxergado ninguém. Mas não é que ele não tinha visto, é que uma mulher negra dando uma ordem para ele era praticamente nada. E ela falou, então tá bom, agora você vai me enxergar. Ela chamou outros soldados que levaram esse homem para a delegacia e ele ficou com esse caminhão parado mais de 12 horas dando explicações de onde vinha, para onde ia, nota fiscal, por que estava carregado daquele jeito, até resolver toda a situação. Ela conseguiu fazer esse homem ficar parado. Então ela disse, agora acho que ele me enxergou, né? Fotos revelam momentos grandiosos e também o respeito que Laudelina tinha em toda a sociedade, nos encontros com políticos, ministros e presidentes. Ela já tinha uma questão que é essa coisa da profissão, da profissionalização.
Então ela dizia, por exemplo, a empregada doméstica ela não é a babá. Então a empregada doméstica ela tem que entender de limpeza, ela tem que saber como a casa funciona, ela tem que entender um pouco de química para saber dos produtos, que tipo de junção vai dar o quê, qual tipo de produto serve para qual tipo de limpeza. Então tinha que ser profissional. Então babá tinha que entender de pedagogia. Ela falava, não tem como ser formada, mas tem que ter noções de pedagogia para entender como criar uma criança. E a babá não é a cozinheira. A cozinheira tem que ter noção de como guardar os alimentos, de como conservar os alimentos, tem que ter noção de nutrição, de qual alimento combina com qual, o que aquela família precisa, porque a criança precisa de uma coisa, a pessoa mais idosa precisa de outra. Então, cada um dentro do seu quadrado sendo profissional e cada um sendo bem pago de acordo com a sua especificidade. Então, ela já tinha essa noção desde aquela época. Ela começou a lutar para que fosse reconhecida essa profissão como qualquer outra e tivesse benefícios como qualquer outra. Então ela começou essa luta desde a década de 30. Por toda essa luta dela, ela era conhecida pelo ministro do Trabalho como o terror das patroas, de tanto que ela trabalhava essa causa não só em Campinas, né? Mas aqui foi o ápice. E aí, com toda essa luta dela, ela ia para Brasília, ela participava de criação de sindicato de associações de empregados domésticos no país todo, ela era chamada para vários lugares para fazer esse tipo de levantamento, esse tipo de construção, até que em 1972 foi realmente colocado que esses profissionais tinham direito à carteira assinada e à aposentadoria. Então começou com uma luta dela depois de 40 anos. E a gente viu que só em 2013 teve a PEC das domésticas, que equiparou a profissão de empregado doméstico a qualquer outra profissão no Brasil. Então agora tem direito a férias remuneradas, a jornada de trabalho, afastamento, tudo que qualquer outra, fundo de garantia, tudo que qualquer outra profissão também tem direito. Ela ia usando de vários elementos que ela tinha disponível à época para fazer as coisas acontecerem. Por exemplo, as rádios de domingo tinham matinês, então faziam filas para as crianças entrarem, brincarem. Os negros eram sempre colocados no final da fila, e a hora que chegava a vez deles, a moça descia e falava que não tinha mais vaga, não podia entrar. Então a Ledalina chegava lá com o advogado e falava, olha, é uma concessão pública. Ou as crianças negras vão entrar, ou nós vamos fechar essa rádio. Aí a contragosto tinha que deixar entrar. Então ela sempre muito perspicaz. As crianças negras não tinham instrução, não tinha escola de música. Ela criou a Escola Santa Efigênia de Bailados. Buscava professor em São Paulo, porque aqui ninguém queria dar aula para os negrinhos, como eles chamavam. Ela buscava gente lá em São Paulo que se dispunha a vir até aqui, nem que fosse uma vez por semana, para dar aula para essas crianças. E aqui, de novo, ela criou outra associação para as empregadas domésticas, que acabou fechando, mas na década de 80, já com o final da ditadura, as amigas dela chamaram ela de volta para fazer o sindicato. E aí ela foi e criou o primeiro sindicato das empregadas domésticas, que foi aqui em Campinas. Ela sempre falava a respeito da educação, que era uma coisa muito importante, porque as pessoas tinham que ter consciência de classe, ela sempre dizia isso, para poder lutar pelos seus direitos. Porque se você não se conhece, você não sabe qual é o seu papel na sociedade, como que você vai exigir alguma coisa? Falar de Laudelina, eu não estou falando de algo distante, eu estou falando da minha realidade. Porque a minha mãe tem 8 irmãs, e ela e as 8 irmãs ou são ou foram empregadas domésticas. Então eu e meus primos, a gente cresceu na casa das patroas, a gente cresceu brincando com os filhos das patroas. Eu sei dessa realidade, eu sei o que essas mulheres passam, porque é a realidade da minha família, né? Então, falar de Laudelina, eu estou falando da minha mãe, eu estou falando das minhas tias, estou falando das minhas avós. A minha avó morreu esse ano com 84 anos, ela trabalhou como empregada doméstica até a última semana da vida dela, com 84 anos. Na mesma família, fazia mais de 40 anos, então é uma realidade muito próxima. Então, saber que essa mulher existiu e que o legado dela continua vibrando aqui até hoje, esse livro fazendo diferença, chegando para as crianças, mudando a minha vida. Então, assim, a Laudelina, ela não está presente fisicamente, mas ela está muito presente ainda através do seu legado, através da sua luta. Câmara Notícia desta quarta-feira fica por aqui. A você de casa, muito obrigada pela companhia e audiência. Nada de mudar de canal, viu? Continue acompanhando toda a nossa programação. Lembrando que 6 horas da tarde tem reunião ordinária e você acompanha tudo aqui, a votação e a discussão de todos os projetos. A gente se vê amanhã no Câmara Notícia, ao vivo, mais uma vez.
Muito obrigada, uma boa tarde para você. Tchau!